Fechou. Pode começar. Demorou. E aí, galera, sussa? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre termoquímica de novo. Na semana passada a gente falou sobre tipos de entalpia. Hoje a gente vai tentar fazer diferente, vamos tentar fazer na lousa. Eu vou bem devagarzinho, aí a ideia é tentar fazer uma revisão e a gente trocar ideia, beleza? É o seguinte, ó. A gente começou, na verdade, lá no começo da termoquímica, eu defini com vocês o que era entalpia, a gente chamou de H. Eu queria que vocês anotassem para mim, ó, que a entalpia seria calor. Quando eu tiver a pressão constante. Beleza? Aí a gente conversou um pouquinho também que não tinha como eu medir a entalpia, que eu media a variação da entalpia. Então a gente definiu o ΔH, né, que seria igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso a gente chegou a conversar. Aí eu falei com vocês que esse delta, né, vai falar para a gente que vai ser final menos inicial. Beleza. Comentei outra coisa também, que quando a gente estava falando das reações, que eu poderia ter mais de um produto e mais de um reagente. Então, na hora de fazer esse delta, a gente vai precisar usar aqui, ó, uma somatória. Então, em alguns momentos, eu vou precisar fazer a variação da entalpia, só que eu vou precisar somar a entalpia de todos os produtos e subtrair a entalpia de todos os reagentes. Então, a primeira ideia é lembrar que a entalpia é calor, quando eu estiver falando que a pressão é constante. Eu uso a entalpia porque a maioria dos processos químicos que eu faço é aberto para o ar. Então, a pressão que eu estou falando aqui é a pressão atmosférica. Então, eu estou lá na bancada, estou fazendo meu reagente, tipo, fazendo a minha mistura lá no meu becker. A pressão que está no ambiente é a pressão atmosférica. Então, a pressão é constante, ela não muda. Então, faz sentido eu trabalhar com entalpia, beleza? Aí, a entalpia vai ser a variação, porque não tem como eu medir isso diretamente. Somatória dos produtos menos somatória dos reagentes. Final menos inicial. Isso a gente conversou. Aí, semana passada, eu conversei com vocês um pouquinho sobre o estado padrão. Eu acho que não ficou claro, eu vou tentar falar de novo. Quando a gente falou de gás, eu falei com vocês sobre a CNTP e a CATP. Se a gente pegar a CATP que eu comentei com vocês quando eu falei de gás, eu falei o seguinte, que a CATP é quando eu estou a 1 atmosfera, né? E eu tenho 25 graus Celsius. Lembra que a CATP é condições ambientes de temperatura e pressão, beleza? Só que o estado padrão também vai ser a mesma ideia. Então, tem o CNTP, tem o CATP e tem o estado padrão. O que vai ser o estado padrão? Vai ser quando eu tiver 100 kPa de pressão e 25 graus Celsius. Então, repara, ó, a temperatura é a mesma, beleza? Só que o estado padrão não é a mesma coisa que a CATP. Por quê? Quando eu pensar aqui na pressão, uma atmosfera, se eu converter uma atmosfera, ela vai ser em torno aí de 101,3 kPa. É diferente, tá? Então, ó, a CATP e o estado padrão vai te falar valores de pressão e temperatura. São coisas diferentes, mas são bem próximas, beleza? Então, ó, 100 kPa, aqui eu tenho 101,3. É um pouquinho diferente. Mas na maioria das vezes, a gente pode considerar esses caras aproximadamente igual. Então, dependendo do material teórico que você for encontrar, ele vai falar que estado padrão é em uma atmosfera. Só que não é uma atmosfera. É 100 kPa. Se você quiser anotar de outro jeito, põe aí para mim, ó. 10 a quinta Pascal. Beleza? Que é a mesma coisa. Então, até aí tranquilo, né? A gente lembrou o que é a entalpia, que é estado padrão. Estado padrão vai ser naquela mesma ideia de CNTP, CATP. Agora a gente tem mais um, que é o estado padrão. Beleza? Então, são condições de pressão e temperatura, no fim das contas. E aí, eu comecei a falar com vocês sobre tipos de entalpia. Tenta pensar assim, ó. Eu falei com vocês de entalpia de formação e de combustão. Essa primeira aqui é a entalpia padrão. Então, imagina como se fosse um título geral. Então, ó, tem entalpia padrão. Dentro das entalpias padrões eu tenho várias. Eu tenho entalpia padrão de combustão, entalpia padrão de formação,
entropia padrão de dissolução, enfim, tem várias. Então, você precisa manjar o que é entropia padrão primeiro, que é a primeira, é o geral. Depois, o resto vai subdividindo dela. Né? Então, ó, quando eu falo de estado padrão, eu estou falando de uma substância que está nessas condições de pressão e temperatura. Sussa? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat que eu já respondo. Beleza? Então, ó, coloque para mim. É entropia. Uma substância nas condições padrões. E essas condições padrões que eu estou falando é 100 kPa e 25 graus Celsius. Beleza? Tomar água aqui rapidinho. Tá aí tranquilo, né? Então, veja. Quando eu estiver pensando na entropia de formação, na verdade, na entropia padrão, perdão, eu sempre vou ter essa bolinha aqui em cima, tá? Se eu tiver esse símbolo em cima, eu estou falando que tudo que eu estou fazendo, dentro da química, pelo menos, são nessas condições padrões, que é a pressão e a temperatura que eu comentei, beleza? Então, se você ver esse símbolo aqui em cima, ele está falando para você, ó, o processo químico que eu fiz, a transformação química que eu fiz, estão nas condições padrões. Então, tá 100 kPa e a 25 graus Celsius. Se você quiser lembrar também, esse 25 graus Celsius é o 298 Kelvin. Como a gente está falando em termo aqui, sempre vai continuar aquela ideia, né? Utilizar a Kelvin, beleza? Então, ó, anota aí para mim. Não sei se vai caber. Qualquer coisa, vocês tiram um print da tela e aí eu apago, tá? Ó, entropia padrão das substâncias. Entropia padrão das substâncias simples. Não vai caber, acho que é melhor apagar tudo. Ó, entropia padrão das substâncias simples. No seu estado holotrópico. Eu vou comentar de novo o que era holotropia, tá? No estado físico mais comum é zero. Eu comentei isso com vocês semana passada também, tá? Então, ó, tenta lembrar para mim o que é alotropia. Alotropia é o processo que eu estou falando aí. Alotrópico, assim. Alotropia imagina assim, eu tenho uma substância, né? Eu posso formar diversas substâncias a partir da mesma substância simples. Então, ó, eu tenho carbono grafite e carbono diamante. Então, eu consigo formar materiais diferentes, formado pelo mesmo elemento, só que precisa ser uma substância simples, formada por um só elemento. Tá? Se eu tiver substância composta, eu tenho dois elementos. Por exemplo, o carbono, igual eu falei agora, substância composta, eu poderia pensar na água, que é H2O, dois elementos. Beleza? Então, a alotropia só existe quando eu estiver falando de substância simples. E aí, eu posso ter alotropia por conta da estrutura, por conta da atomicidade. Então, vou colocar um exemplo aqui para você. Tipo, esse que eu acabei de falar. Eu vou falar
da entropia aqui padrão do carbono, e aí é grafite. Aí eu preciso colocar o estado holotrópico dele e o estado físico dele também, tá? Grafite sólido. E eu posso pensar no carbono, só que o carbono diamante, sólido também. Então, se eu pensasse nessa holotropia que eu acabei de falar para vocês, é uma holotropia estrutural. O que muda do diamante para o grafite é a estrutura. Então, se eu pensar no grafite, ele tem o planos, né? Se eu pensar no diamante, tem aquela estrutura de bola que a gente já viu algumas vezes. Beleza? Então, eu posso ter um outro tipo aí também de holotropia, que é bem comum isso, tá, gente? Do oxigênio O2 e do oxigênio O3. Gasoso nos dois casos. Um é o gás oxigênio e o outro é o ozônio. Sussa. Então, ó, essa definição você precisa guardar. Ele está falando o seguinte, que é a entropia padrão da substância simples, no seu estado holotrópico, mais abundante. Então, você precisa pensar, qual dos dois estados aqui é mais abundante? O carbono grafite ou o carbono diamante? Então, quando eu falo que é mais abundante, é mais fácil de encontrar na natureza. Se ele é mais abundante também, tenta pensar que ele é mais estável. Então, ele está no nível de energia mais baixo. Então, se é mais fácil de encontrar, quer dizer que ele é mais estável, está no nível de energia mais baixo. Então, veja, se eu pensar em grafite e diamante, o diamante ele é precioso porque é difícil de encontrar. Então, se eu fosse definir aqui um padrão para mim, seria o carbono grafite. Então, eu sei que a entropia dele vai ser zero. A entropia do diamante eu não sei. Eu só sei que ela é diferente de zero. Então, isso é um rolê que você precisa manjar. Você não precisa saber as entalpias de todo mundo. Você só precisa saber a entalpia do padrão, que é zero. Tá? E para você saber a entalpia do padrão, você precisa manjar quem é o mais abundante quando tiver a entropia e conseguir pensar qual é o estado físico mais comum. Então, esse exemplo aqui que eu dei para vocês do oxigênio. Qual que é mais fácil de encontrar na atmosfera, por exemplo? O gás oxigênio O2, não o ozônio. O ozônio ele tem mais energia, ele é mais difícil de encontrar, por isso que ele é mais instável e mais reativo. Se eu fosse pensar aqui, então, meu padrão seria esse, por isso que ele é zero. E isso aqui eu não sei, eu não preciso decorar isso, só sei que é diferente de zero. Beleza? Essa primeira ideia até aí? Eu vou olhar o chat, ver se tem alguma dúvida, tá? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Como que tá? O áudio melhorou? Tá, beleza. Qualquer coisa vocês me falam. É porque assim, eu tô lá na frente, né? Então, abre o áudio pra mim, senão eu vou ter que sair algumas vezes pra ficar te olhando. Até aí que eu falei, tá tranquilo? Beleza? Eu vou tentar mexer aqui na tela rapidão pra ver se eu consigo abrir o chat aqui. E aí eu vejo o que vocês estão falando na hora, tá? Senão, às vezes vocês falam e eu perco. Oi, Ana, pode falar. Agora eu consigo ver você aí no chat. Esse valor é um 9 no oxigênio? Nossa, não, pelo amor de Deus. Jesus. É um G, tá? De gasoso. Lembra que eu falei que eu tenho que colocar o estado holotrópico, né? E o estado físico? Tudo bem? Sussa? Beleza? Ó, por exemplo, vou colocar mais um aqui. Se você pensar, quero definir aí para vocês o do cloro. Cloro 2. Se eu fosse colocar, eu colocaria pelo estado físico. Posso ter cloro gasoso ou cloro sólido. Quem que vai ser meu padrão? É mais fácil encontrar na natureza cloro gasoso ou cloro sólido? Repara que eu já coloquei cloro 2, né? Então, meu padrão vai ser, quando ele estiver gasoso, isso aqui eu sei que é diferente de zero. Demorou? Então, essas coisinhas você precisa manjar, tá? Beleza? Por exemplo, dos metais. Se eu pensar no sódio, é o último, hoje, mas só para ficar de exemplo. O sódio. É mais fácil encontrar ele na natureza. Tenta pensar desse jeito mesmo. Mais fácil. Mais fácil encontrar ele no estado sólido ou gasoso. Isso é para ser um G. Nossa, fica bem feio. Um S de sólido e aqui um G de gasoso, tá? É mais fácil encontrar ele no estado sólido porque ele é um metal.
em controle gasoso você gasta energia, né? Só vai ser diferente de zero. Tudo bem? Dá um toque aí. Está tudo bem. Não, não seria. Se eu pegar o oxigênio e colocar no estado líquido, não faz sentido, né? Eu não encontro oxigênio líquido quando eu estou andando na rua, tá? Então, não é comum. Você tem que pensar que o padrão vai ser o mais abundante, pensando na holotropia. O estado físico dele precisa ser o mais comum, tá? Você não acha oxigênio líquido. Beleza? Foi? Te respondi? Beleza. Ó, posso apagar? Vou apagar tudo. Então, ó, a gente definiu, então, que é o estado padrão. O estado padrão tem a ver com a CATP e com a CNTP. Então, imagina, o estado padrão é como se eu estivesse falando para você, ó, a temperatura é tanto, a pressão é tanto. A temperatura tem que ser 25 graus Celsius, 298 Kelvin. A pressão precisa ser 100 kPa. Isso é estado padrão. É um estado que a substância precisa estar, nas condições de pressão e temperatura. A entalpia padrão vai ser a entalpia que eu vou estar medindo quando eu pego a substância nas condições padrões. Então, quando eu estou lá no laboratório, eu preciso estar nessas condições padrões, aí eu faço isso, eu tenho a entalpia padrão. Beleza? Aí agora a gente saiu do geral, a gente vai para os específicos. Eu vou falar agora da entalpia padrão de formação. Beleza? Acho que... Ó, vou falar de novo. Só um segundo. Vou escrever aqui, depois eu já falo. Ó, quando eu penso na CATP, a CATP, ele fala assim para mim, é uma atmosfera e 25 graus Celsius. Tá. Quando eu falo do estado padrão, ele vai falar para mim, ó, o estado padrão, ele fala para mim que a temperatura precisa também ser 25 graus Celsius, só que aqui a pressão é 100 kPa. É diferente. Por quê? Se eu converter a atmosfera para a pressão em Pascal, se eu fizer essa conversão, uma atmosfera vale 101,3 kPa. Não é o mesmo valor, beleza? Não é o mesmo valor. O que eu posso pensar? Eu posso pensar que são valores próximos, tudo bem? É só isso, tá? Tem um livro que vai te falar que o estado padrão é a mesma coisa que a CATP, mas não é. É próximo. Então, a gente pode considerar valores que eu uso na CATP como sem estado padrão, porque é próximo. Vou dar só um pouquinho a pressão. Respondi aí? Foi? Demorou. Posso apagar? Vou apagar, tá, gente? Ó, a gente vai falar então da entalpia padrão. Então, pense na ideia que eu estou saindo do geral e entrando em vários tipos de entalpia agora. De formação. Tem alguns lugares que eles podem colocar isso com o nome de calor de formação, tá? Ou também, a maioria dos lugares, eles vão omitir o termo padrão. Então, eles só falam entalpia de formação. Então, ó, entalpia padrão de formação é a mesma coisa que entalpia de formação, que é a mesma coisa que calor de formação, tá? Então, só fica atento aí com os termos que pode te pegar aí. Se ele falar calor de formação, no fim das contas, ele está falando da entalpia padrão de formação. Então, a entalpia padrão de formação, a entalpia de formação, vai falar para a gente o calor envolvido. Quando ele fala envolvido, quando eu falo envolvido para vocês, é calor absorvido ou liberado, tá? Então, é o calor envolvido na reação. Não necessariamente é só absorver ou só liberar. É essa troca, tá? Então, é o calor envolvido na formação.
de 1 mol. Essa parte é importante, na formação de 1 mol de substância. Quando eu estou falando de substância aqui, eu estou falando do meu produto, tá? Então, quando eu for balancear minha reação, eu tenho que pensar que eu tenho que ter 1 mol do produto. Se eu passar disso, não é mais entalpia padrão de formação. Tá. E eu vou fazer isso a partir... A partir dos reagentes, sendo substância simples. Peraí, então. O calor é envolvido na formação de uma substância. Essa substância que eu estou falando é o produto. A partir dos reagentes, sendo substância simples, no estado padrão. No estado padrão. E, além disso, eu vou escolher o reagente de substância simples que tem com o ΔH igual a 0. Me diz se ficou com dúvida em relação a isso que eu comentei agora. Então, a gente vai utilizar o calor, né? Vai ser essa troca aí. Eu vou formar 1 mol de produto, só que eu preciso estar utilizando substância simples, um único elemento. Eu vou escolher, por exemplo, tem o carbono. Carbono pode ser carbono grafite, carbono diamante. O que eu vou utilizar para formar, para fazer a entalpia de formação, tem que ser o carbono grafite, porque a entalpia padrão dele é 0. Isso foi tranquilo para entender? Justa dúvida? Não, né? Beleza. Ó, copiei aí 2 segundos, eu vou apagar a luz, tá? Então lembra que eu estou falando de substância simples. Se a substância simples é um único elemento, tá? Eu vou colocar um exemplo para a gente. Rapidinho. Tirou o print aí, eu vou passar. Fechou? Gente, é o seguinte, ó. Eu dei para vocês aqui o etanol, C2H5OH, é um álcool, tal. Vocês viram isso com o Henrique já algumas vezes. Eu poderia ter escrito a fórmula de outro jeito, mas eu estou falando para vocês agora que eu quero falar da entalpia de formação. Então, para eu escrever a reação, eu preciso só escrever com reagentes de substância simples. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu produto, vou travar um aqui, porque é 1 mol. Então, a definição que eu acabei de falar para vocês é isso. Eu vou estar escrevendo a minha reação, pensando que eu vou estar formando 1 mol de produto. Aí eu vou olhar minha molécula, ver os elementos que compõem ela. Nesse caso, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu preciso pensar no carbono da seguinte maneira, né? Qual que é o alótropo dele mais estável e qual que é o estado físico dele mais comum de achar. O mais estável, o mais abundante é o carbono grafite. Então, eu venho, coloco aqui. Como reagente, eu tenho carbono grafite. Se eu pensar no estado físico, sólido. Beleza? O hidrogênio não tem esse caso de alotropia. E a gente sabe que o hidrogênio é mais fácil ele ser gasoso. Então, eu coloco o H2 aqui. Beleza, gasoso. Se eu pensar agora no oxigênio, eu posso ter o caso da alotropia, mas a gente sabe que o mais comum é o estado físico gasoso. Aí você vem e coloca isso aqui.
CO2. Beleza? Gasoso. Tá aí, tranquilo? Sua primeira ideia foi? Me dá um toque aí, por favor. É importante. Se desfocar também, se me avisa. Eu acho que desfocou. Peraí, perguntando alguma coisa? Ó, com envolvido, desfocou, né? Melhorou? Voltou? É, porque eu apaguei quando eu apago o desfoca. Ó, quando eu falo envolvido, é o seguinte, ele está falando da troca. Não necessariamente eu estou falando de reações que eu só absorvo ou que só libero. Estou falando de uma maneira geral, quando eu coloco o termo envolvido. Tá? Beleza. O resto, tranquilo? O valor igual. Eu vou comentar. Vou voltar aqui então, beleza? Ó, a primeira parte é isso. Eu trago um mol para o meu produto, né? Tem que identificar quais são meus elementos. Olha, que eu tenho carbono. O estado alotrópico dele mais estável é o carbono grafite, coloco. O estado físico é importante colocar para todo mundo, beleza? Até aí, tranquilo. Vou balancear a reação. Vejo que eu tenho 2 carbonos, 1 vezes 2, 2. Vejo que eu tenho, nesse caso, 5 com 6, então eu preciso colocar 3 aqui, 3 vezes 2, 6. E o meu oxigênio, eu só tenho um do lado dos produtos, então eu tenho que colocar meio no coeficiente estequiométrico. Então, na termo, quando a gente estiver falando de reações termoquímicas, é comum aparecer isso aqui, tá? Coeficiente estequiométrico fracionado. Por quê? Se eu multiplicar tudo isso daqui por 2, vai aparecer 2 aqui. Aí eu já vou sair da minha definição, não pode, tá? Então, o importante aqui, cara, é você travar esse 1 mol de produto, senão já bugou tudo. Tudo bem? Por que apareceu esse meio? Porque se eu faço meio vezes 2, que é o meu penduradinho, meio vezes 2 eu corto, ó. Veja? Corto. No fim das contas, sobra 1 oxigênio, que é o que eu tenho desse lado. Então, é um jeito de eu acertar, tá? Então, eu uso esse recurso aí da fração. Opa. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Ó, você tem que lembrar para mim, então, que a entalpia, a variação da entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Beleza. Lembra que eu falei, se eu tiver mais de um produto e mais de um reagente, é somatória. Vou colocar um igualzinho aqui para a gente brisar. Ó, eu tenho só esse cara de produto, tá? Então, vai ser a entalpia do C2H6, porque eu tenho 6 hidrogênios O. Então, fica ele. Menos a entalpia agora, 2 vezes, porque eu tenho 2 mols. Vou comentar isso devagar. A entalpia do carbono, mais 3 vezes, porque eu tenho 2 hidrogênios. E o meio, porque eu tenho meio mol. Beleza. Ó, então o que a gente vai pensar? Que a entalpia é uma grandeza que depende da quantidade. Então foi quando eu comentei com vocês, quando eu estava falando lá sobre o lance de liberar calor combustível. Se eu tiver um frasquinho só, desse tamanho de álcool, por exemplo, de etanol, libera uma quantidade de calor. Se eu tiver um galão, libera muito mais. Mas imagina, um galão tem uma quantidade bem maior em mols, o frasquinho menorzinho tem menos mols. Então a quantidade em mols importa, tá? Então do jeito que eu balancear a reação, vai mudar o meu valor de entalpia. Então eu preciso colocar o meu coeficiente estequiométrico certinho. Então se você balanceou a reação errado, tudo vai dar errado, beleza? Então, ó, é isso. Essa é a primeira parte. O que eu montei aqui para vocês é o seguinte, é só para a gente ter ideia de como vai somar o produto e como a gente vai somar o reagente. Beleza, bate o olho, aí você vai olhar assim, ó. Para que eu defino o estado padrão de alguma substância sendo zero? Se eu olhar aqui nos reagentes, todo mundo aqui está no estado padrão. Então, todos eles vão ser zero. Então, tudo isso daqui é zero. Beleza? Então, no fim das contas, quando eu pego para olhar essa reação, eu sei que a variação da entalpia vai ser a entalpia do produto. Porque os meus reagentes são zero. Até aí, deixa eu ver se tem dúvida.
Não saiu um meio. Ó, tinha comentado naquela hora. O meio é meio vezes 2, porque eu quero que dê só um oxigênio. Por que eu quero que dê só um oxigênio? Porque no meu produto só tem um. Eu não posso mexer aqui, né, na atomicidade. Beleza? Te respondi? Isso, para achar o 3, eu fiz isso mesmo. Eu faço 3 vezes 2, que dá 6. Desse lado aqui eu tenho 5. Tenho 5 aqui. Tenho um escondidinho. Aí dá 6, tá? Beleza? Foi? Gente, ó, é o seguinte. O lance do reagente vale 0. Tem um porquê? Tem. É o porquê que eu vou comentar agora. Mas porque é um porquê de definição. Porque fica mais fácil, imagina. Eu vou pegar meus caras que são padrões. Estou fazendo a minha reação lá no calorímetro. E eu vou comentar isso. Ó, reação, deixa eu ver o que eu anotei. Dá 277. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Dá 2. Libera 277 quilojoule se eu faço essa reação aí de combustão do etanol. Então é uma reação exotérmica, tá? Libera calor. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, gente. Aí eu já comento certinho. Ó, o que eu fiz? Porque eu estou definindo que o estado padrão, quando eu tiver substância simples, do estado alótropo mais abundante, do estado físico mais comum, vai ser sempre 0. Por quê? Quando eu vou propor uma reação de formação, eu estou tentando descobrir qual que é a formação do meu produto. Se eu sair dessas condições que eu te disse, e eu falo para você, ó, que o carbono grafite, o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso são 0, na hora de eu fazer a conta, eu consigo determinar o estado de formação do etanol, porque eu sei que o resto é 0. Então, isso é uma convenção, beleza? Então, é uma convenção que tenta facilitar a conta. Por quê? No começo da aula, na verdade, umas aulas atrás, eu falei assim para você, ó, a entalpia eu não consigo medir. Então, tipo assim, eu não consigo medir a minha entalpia. Eu só consigo medir a variação. Então, ó, tá vendo que eu coloquei um delta de variação? Então, não estou medindo a entalpia de verdade do etanol. É um artifício que eu estou fazendo para conseguir achar ela. Como eu faço isso? Se eu sei que a variação, que é a entalpia dos produtos menos reagentes, se eu quiser achar a entalpia do meu produto de verdade, isso aqui é a medida que eu faço no laboratório. Isso eu estou fazendo na bancada. Se eu quiser descobrir no meu produto, o único jeito de eu fazer isso é zerando os reagentes. Entende? Então é isso. É um artifício que eu faço. Ó, entalpia padrão de formação. Todo mundo que tiver no estado padrão, que for substância simples, no estado alótropo mais abundante e no estado físico mais comum, eles são 0. Por que eu faço isso? Para conseguir determinar a entalpia padrão de formação de alguns produtos. E depois eu vou usar isso mais para frente. Então, é um artifício matemático mesmo. Senão, eu não ia conseguir sair disso aqui, ó. Não tem como, entendeu? Então, é um artifício que eu consigo usar para avançar aí na vida. Deu para entender? Beleza? Foi? Então, é o seguinte, ó. Já que eu falei que o meu reagente é 0, por exemplo, o que eu consigo medir, no fim das contas, é a variação. Então, ó, eu estou medindo a variação. A minha variação é de menos 277. Essa é a variação. Mas quando eu falo que eu tenho a variação para você, eu não consigo falar assim, ó, essa variação, eu não consigo determinar esse número e esse número, quando eu só acho a variação no laboratório. Eu, na bancada, acho isso. Eu não sei aonde eu comecei e aonde eu terminei, eu só sei que eu variei. Só que, veja, se eu falar para você que o reagente é 0, porque ele está no estado padrão, do estado alotrópico mais abundante, do estado físico mais comum, se eu determinar para você que é 0, eu consigo achar o outro do produto.
Então, aí eu vou criando vários valores de produto, eu vou criando uma tabela, porque essa tabela eu vou usar mais para frente. Foi? Consegui responder? Deixa eu ver que horas são aqui, então passando o horário. Beleza. Então, essa ideia foi, tá? Vou apagar aqui rapidinho. Vou um pouquinho mais rápido, tá, gente? Ó. E só vai ser zero quando eu pegar uma substância simples no seu estado alotrópico mais abundante, no seu estado físico mais comum. Então, se eu pegar O2, só que líquido, ele não vai ser zero, tá? Beleza? Deixa eu pegar um outro exemplo. Ó, se eu quero falar para você que eu estou falando da formação do gás carbônico. E ele é gasoso. Beleza. Você tem que olhar aqui, que se eu estou falando da formação, é um mol desse cara. Beleza? Preciso olhar quem compõe ele. Eu sei que eu tenho carbono. Precisa ser carbono grafite. Ele precisa ser sólido. Estado alotrópico mais abundante. Estado físico mais comum. O2. É O2 porque é o estado alotrópico mais abundante. E ele é gasoso. Beleza? É isso. Tem um carbono. Só que desse lado eu tenho 2 oxigênios. Então pode ser um aqui. Demorou. Se eu olhar a reação, eu passo ela no laboratório, a variação de entalpia que eu encontro, é 393. Então, eu fiz ela no laboratório, 393, quilojoule por mol, tá? E eu sei que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eu sei que é a somatória. Só que, veja, eu estou saindo dos meus reagentes de substância simples, estado alotrópico mais comum, no estado físico mais fácil de encontrar. Então, ó, isso aqui eu sei que é zero. Então, no fim das contas, esse valor de entalpia vai ser a entalpia, que é a entalpia do produto. Se eu trocar esse valor, eu sei, então, que a entalpia do produto, de formação desse produto, vai ser menos 393 kJ por mol. Então, ó, a entalpia de formação do estado padrão do CO2 é isso, se ele for gasoso. Tá? Pegar a ideia? Então, é um artifício para eu conseguir encontrar várias entalpias de formação. Então, eu zero nos reagentes. Tá? Por exemplo, se eu quisesse entalpia de formação do gás carbônico, só que dele é líquido, seria outro valor, entende? Aí eu vou criando uma tabela, beleza? Gente, essa parte é importante. Me dá um toque para eu ver se tem dúvida. Ó, o estado de variação, esse aqui em cima, não, você não calcula, o exercício te dá. Ainda você não calcula. Por quê? O que eu estou te dando o exercício pode te pedir para calcular. A gente vai fazer agora. Eu vou te responder rapidinho. Ó, eu vou fazer um exercício antes que a Bela apareça aí, rapidinho. Ó, vou apagar, tá? Só deixa eu pegar, que eu preciso colocar uns valores de tabela. Vai ser bem rapidinho. Não vou apagar a outra tabela. Ó, por exemplo, esse exercício eu vou te falar o seguinte. Eu quero que você faça o cálculo do ΔH, que é o que a Carol me perguntou. Cálculo do ΔH a partir das entalpias padrões de formação.
Aí o exercício vai lá e te dá essa tabela, ó, as entalpias padrões de formação. Então, eu te dou a entalpia padrão de formação do etanol, do gás carbônico e da água, beleza? Aí, eu vou te montar a reação. A reação é essa. C2, H5O, H, mais O2, forma CO2, mais água. O exercício foi lá e te deu. A Bel tá aí. Gente, rapidinho, tá? Rapidinho. Oi, Bel. Ó, se fosse balancear a reação, dois carbonos, já vou colocar balanceado, senão não vai dar tempo. Quanto? 2 oxigênio. Não esquece do estado físico, tá? Líquido, gasoso, coloca aí líquido também. Ó, então, na maioria das vezes, o exercício não te dá a reação balanceada. Ele só balanceia, senão a gente não vai conseguir por conta do tempo. Bel, já tô acabando, rapidinho. Eu preciso fazer, então, ele vai pedir para eu calcular. Eu vou colocar aqui para você. A variação da entalpia vai ser a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. E fala para mim que ele não me deu a entalpia do oxigênio. Por quê? A entalpia do oxigênio é 0. Então, na hora de calcular, eu vou colocar ela aqui separado para a gente. Ó. Tenta calcular para mim a somatória dos produtos separados, a somatória do oxigênio separado. Desculpa, dos reagentes separados. Então, ficaria a somatória dos produtos. 2 vezes a entalpia do gás carbônico, mais 3 vezes a entalpia da água. Ó, esse 2 veio daqui, esse 3 veio daqui. Beleza? Você leva em consideração o coeficiente estequiométrico. Se você pensar no reagente desse lado, só ia ser uma vez a entalpia do C2H6O. Legal? Tudo bem, gente? Tá aí, tranquilo? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 277 aqui, tá? Você vai colocar no gás carbônico 393 aqui. Você vai colocar na água 286 aqui. Então, se você resolver aí rapidinho, delta H, os produtos tem que dar menos 644. Aí você vai fazer isso menos o do reagente. O do reagente só pode ser 277. Aí, veja, você vai inverter o sinal, vai fazer a diferença aí, você vai encontrar que sua variação de entalpia é igual a menos 367 kJ por mol. Beleza? Acho que eu passei um tantinho do tempo. Ou não? Estou em cima do horário. Então, beleza. Deu para entender, então, galera? Eu faço a entalpia padrão. Então, isso é um título geral. Aí eu vou entrando em entalpias específicas. Nesse caso, eu falei para você da entalpia padrão de formação. Para você chegar nela, você precisa pensar que no seu produto que você vai estar formando, precisa ter 1 mol só de produto. Beleza? Você faz 1 mol de produto e é isso. Aí você vai tentar balancear os reagentes. Pensando nos reagentes, cada reagente que você vai colocar, você precisa identificar, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, ó, o etanol. Né? Se eu fosse pensar nos meus reagentes, o carbono teria que ser reagente, o hidrogênio e o oxigênio. O carbono que eu preciso colocar precisa ser um carbono no estado holotrópico mais abundante, que é o carbono grafite, no estado físico mais comum, que é sólido. O hidrogênio precisa ser hidrogênio gasoso, porque é mais fácil de encontrar na natureza. E o oxigênio precisa ser o mais fácil de encontrar na natureza também, que é o gasoso. Então, vou lá, monto a minha reação de formação. Beleza. Lembra que eu fiz a reação de formação do etanol? E eu encontrei para ele 277. Então, eu vou usar esses valores mais para frente. Beleza. Fui lá e fiz a reação de formação do gás carbônico. Para fazer isso, eu usei carbono grafite e oxigênio gasoso. O2. Fui lá, fiz a reação de formação, tudo no laboratório. Retirei esse valor, ó, 393. Então, esses valores vão ficando tabelados. Então, é para isso que eu faço a tabela de formação, para deixar isso tabelado. A da água,
eu faço a mesma coisa. Usaria hidrogênio gasoso ou oxigênio gasoso. E lá no laboratório, bonitinho, gracinha, acho o valor de entalpia. Fica tudo tabelado. Por quê? Porque depois que está tabelado, o exercício vai lá e me pede, ó, calcule para mim a entalpia da reação. Não sei qual entalpia é essa. Qualquer reação. Entalpia de reação, a partir das entalpias de formação. Ele te dá a tabela com a entalpia de formação, te dá a reação, você precisa balancear ela. A definição de entalpia continua sendo a mesma. Somatória dos produtos menos dos reagentes. Você vem na sua tabela, você coloca desse jeito separadinho, quem tem dificuldade aí, com a parte matemática separada. Você vai lá, multiplica a quantidade do gás carbônico por 2. Então, seria 2 vezes 393 aqui. Aqui seria 3 vezes o valor da água. 3 vezes 2,86. Soma tudo, vai ficar um valor negativo. Aqui seria 1 vez o valor de 277. O oxigênio não aparece aqui, porque ele é substância simples no estado padrão. Beleza? Ele zera. Por isso que ele não te deu na tabela. Soma tudo, resolve gracinha, você chega nesse valor. 367. Só para terminar e ir embora. Semana passada eu falei de entalpia de formação de combustão. Entalpia de combustão. O que eu acabei de fazer aqui, no fim das contas, foi uma reação de combustão. Por quê? Não sei se vocês lembram. Utilizei o etanol, que é o meu combustível, coloquei meu comburente, gás carbônico, e toda a reação de combustão, se ela for completa, eu libero gás carbônico e água. Então, no fim das contas, a entalpia que eu achei é a entalpia de combustão, beleza? Então, semana que vem a gente vai fazer, no fim das contas a gente fez, vocês não sabiam, entalpia padrão de combustão, vai seguir essa ideia, só que agora a gente vai usar vários combustíveis. Isso aqui, a gente tem que lembrar que vai liberar gás carbônico e água. E para conseguir fazer isso, o exercício vai me dar as entalpias padrões de formações. Tá? Então, essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Qualquer coisa me chama, tá? Tem alguma dúvida muito alta para eu responder agora? Senão, eu já vou embora. Não quero roubar a linha da dela. Por fim, gente. Tudo bem? Me dá um sinal aí. Por isso. Melhorou, né? Se fazer na lousa fica melhor. Essa parte, né? Melhor do que no slide, né? Não, show de bola, então. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? É isso, eu vou embora. Obrigado, hein, Bel? Desculpa aí invadir um pouco a sua aula. Qualquer coisa me chama, gente.